contexto dessa sociedade é um contexto que é fundamentado, basicamente, em estigmas sociais. As relações interpessoais, elas se baseavam em estigmas sociais. O que é isso? As pessoas eram categorizadas e eram identificadas em seus guetos, em suas tribos, em seus povos específicos. Existiam os judeus, existiam os samaritanos, dentro dos judeus existiam os fariseus, os saduceus, existiam os publicanos, que nem eram considerados muitos judeus, porque eles eram considerados meio traidores dos judeus, porque eles serviam ao Império Romano cobrando impostos dos judeus. Existiam os romanos, que para os judeus, romanos, gregos e qualquer outra identidade, seja identidade nacional ou identidade religiosa, o judeu chamava de gentio. E em alguns casos até o judeu nomeava qualquer pessoa que não fosse judaica, da cultura judaica, ele nomeava e categorizava essas pessoas como pecadores. Lá vão os pecadores. E Jesus era constantemente criticado como aquele que andava com pecadores, porque ele sempre estava perto de pessoas que não eram também homens judeus, mulheres judias. Ele andava com os publicanos, que os judeus não consideravam mais judeus. Ele conversou com a mulher samaritana, tem uma história muito conhecida. Ele conversava também com os judeus, os fariseus. Ele conversava com qualquer tipo de pessoa, qualquer. Mas, naquela sociedade, não era assim que as coisas funcionavam. Jesus estava apresentando um comportamento que era inaceitável para o padrão daquele tempo. O padrão daquele tempo, um judeu não conversava com um samaritano. Isso era inconcebível. Um judeu jamais poderia tocar em um leproso, por exemplo. Mesmo que não houvesse risco de contágio, ainda assim era proibido o leproso ser tocado por um judeu. Mas Jesus tocou um homem com lepra. A mulher, quando ela estava no período de menstruação, ela era considerada pelo judeu impura. Ela era estigmatizada como impura, ela não podia ser tocada, ela não podia ficar perto do seu marido, enquanto ela estivesse no período de menstruação. E Jesus é tocado por uma mulher que estava há 12 anos com um fluxo de sangue que não parava. Ele é tocado por ela. Jesus, ele transgredia esse padrão social baseado no preconceito, no estigma, no olhar para aquele que não é como eu e dizer, lá vai o outro. Lá vai aquele que não anda comigo e nem vai andar. Lá vai aquele por quem eu não me interesso. Ou pior, lá vai aquele por quem Deus não se interessa. Jesus veio contra este valor. Jesus veio contra este padrão. Ele andava com pecadores, ele conversava com todo tipo de gente, ele tocava todo tipo de pessoa. E aqui, nessa história que eu vou ler com você, um fariseu, um mestre da lei, faz um questionamento a Jesus. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir e verificar que é igual. E se você não estiver, você pode acompanhar aqui pelo telão. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou. O objetivo desse homem não era de fato aprender. O que o texto está dizendo é que a postura desse homem, como ele se apresentou, como ele veio diante de Jesus, não era a postura de alguém que estava realmente querendo aprender algo, mas era alguém que queria saber se Jesus conseguiria responder seu questionamento. Você já viu gente que pergunta já sabendo a resposta? Você conhece gente assim? Quem faz cursinho para concurso sempre tem essa figura na sala, não tem? Não é? Que faz aquela pergunta assim, só para confirmar.
Só para confirmar, a lei 752, parágrafo 3º, diz que... Não, é isso mesmo? É isso mesmo, parabéns, você é muito inteligente, você vai passar. É isso que ele quer ouvir, ele quer ouvir isso. Pois é, esse cara era desse jeito, ele levantou a mão não para aprender, ele levantou a mão para mostrar que ele sabia, e mais, para tentar mostrar que Jesus não sabia. Ô, coitado. E aí então ele se volta para Jesus e diz assim: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta é de um valor para o contexto em que Jesus está. Jesus está ensinando a várias pessoas, a maioria delas de cultura judaica, outros de culturas próximas ao judaísmo, já sob alguma influência do judaísmo. Para essas pessoas, há um grande valor em saber como garantir a vida eterna. Não é tão diferente hoje. Se você chegar para qualquer pessoa e falar para ela: eu sei como você pode garantir a vida eterna, ela vai se interessar provavelmente em saber. Se você souber abordar, ela vai se interessar em saber. Naquele tempo era muito mais do que hoje. As pessoas, e principalmente as pessoas da cultura judaica, os judeus, eles queriam esta informação. Porque por mais que eles fossem obedientes ao que eles chamavam de lei de Deus, por mais que eles obedecessem, ainda havia dúvidas se a obediência era fiel o bastante para garantir que eles tivessem a vida eterna. Então era um tema de grande interesse e mais, um tema de grande controvérsia. Existiam dois partidos entre os judeus, fariseus e saduceus, que divergiam exatamente nesse assunto a respeito da vida eterna. Os fariseus defendiam que haveria no futuro a ressurreição. E os saduceus diziam: não vai haver ressurreição. O homem não pode voltar à vida. Vai morrer e acabou. Vai morrer e acabou a história. Encerra aí e pronto, acabou. Você vive uma vez e acabou. E eles ficavam discutindo isso, e formaram-se dois partidos mesmo, que se degladiavam, que brigavam, se odiavam, se estigmatizavam uns aos outros, por causa dessas divergências. E este homem faz essa pergunta para Jesus, sabe por quê? Porque ele quer ver Jesus numa situação difícil. Porque a cabeça daquele homem era dividida em categorias, em pessoas estigmatizadas, em figuras estigmatizadas. Ele deve ter pensado: se ele responder assim, ele vai agradar os fariseus, mas vai desagradar os saduceus. Se ele responder do outro jeito, ele vai agradar os saduceus, desagradar os fariseus. Se ele responder desse outro jeito, ele vai agradar os romanos, mas vai desagradar o resto todo. Eu vou pegar esse cara. Ele vai se dar mal. Como eu faço? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus dá a resposta estilo Jesus. Sabe como é que é a resposta estilo Jesus? É uma pergunta. Jesus gosta de responder com pergunta. O cara pergunta, ele pergunta de volta. Foi isso que ele fez. Ele falou assim: o que está escrito na lei? Já que você é um perito na lei, então diga-me você. O que está escrito na lei? Como você a interpreta? Como você a lê? Quando você pega a lei, como você aplica essa lei na sua vida? E aí ele respondeu. Ele começou respondendo assim. Ele respondeu: ame. Ele começou muito bem. Tem a ver com amor. Para mim, o que Deus deixou como lei tem a ver com amor. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E também ame. Ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Agora só precisa fazer uma coisa. Faça isso que você leu. Faça isso que você entendeu. Viva isso. E aí você vai ter a vida que você está procurando.
Para o judeu, falar de vida eterna não era somente falar de uma vida futura, mas era também falar de uma vida presente. Porque para ele, viver na incerteza se ele iria viver ou não para sempre, não era confortável. Para o judeu viver plenamente, ele precisava dessa certeza. Se ele tivesse a certeza de que ele viveria para sempre, então a vida dele presente seria boa. Ele ficaria tranquilo. Ele viveria a tranquilidade de saber, eu vou viver para sempre, então eu estou bem. Viver bem tinha a ver com essa certeza a respeito da eternidade. E Jesus está dizendo, se você fizer aquilo que você lê, aquilo que você entende, se você viver aquilo que você leu, você viverá do jeito que você está insinuando que quer viver. Mas ele, o perito da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Esta pergunta é uma pergunta que o intuito era colocar Jesus numa situação difícil. Porque mais uma vez ele pensou, se ele responder que o meu próximo é um cara igual a mim, então os samaritanos que estão aqui perto, todos vão deixar de segui-lo. Se ele responder que o meu próximo tem que ser alguém da mesma casta que a minha, da mesma categoria que a minha, aqueles que não forem iguais a mim, eles vão parar de segui-lo. Eu quero ver como é que ele vai sair dessa. E aí ele perguntou, então, tudo bem. Você diz então que eu tenho que viver isso. Beleza, eu quero viver. Mas antes de eu viver, me responda. Quem é esse próximo que eu tenho que amar? Quem é essa pessoa? E aí, Jesus conta uma história que eu não vou ler para você aqui hoje. Ele conta uma história muito conhecida, chamada como a história do bom samaritano. Um homem é atacado por ladrões. Depois de atacado por ladrões, ele é deixado à beira do caminho, ferido, sem dinheiro, sem ter como por si mesmo sair daquela situação. E quando ele está à beira do caminho, sofrendo, ferido, passa perto dele um sacerdote. A primeira figura que Jesus apresenta é um sacerdote. Um sacerdote judeu era um homem de grande estima para os judeus. O sumo sacerdote, ele até no contexto do Império Romano, ele tinha voz diante das autoridades romanas. Ele era consultado, ele era ouvido. E Jesus fala, imagine um sacerdote. A figura para você, judeu, você judeu que está me perguntando, a figura para você mais credibilizada, mais cheia de crédito que existe na sua cultura. Pois é, ele passou do lado daquele homem ferido à beira da estrada, que havia sido assaltado. E sabe o que ele fez? Ele desviou o caminho e não fez nada, e deixou aquele homem à beira do caminho. Mas aí, em seguida, passou do lado deste homem um levita. Sabe quem era o levita? Levita era conhecido como aquele que serve dentro do templo. Ele tinha a incumbência de deixar o templo de Deus, o templo onde se adorava a Deus, impecável. Era um homem que tocava em coisas santas. A sua função era cuidar daquilo que para o judeu era extremamente santo. E aí Jesus diz, o levita passou perto do homem que estava à beira da estrada e sabe o que aconteceu? Ele passou de largo, passou de longe e não fez nada. Mas aí um terceiro homem passou perto deste homem que estava à beira do caminho. E este homem, Jesus chama de samaritano. O povo samaritano vivia em desavença, em desentendimento com o judeu há mais de 400 anos. Eles se odiavam. O judeu não podia dirigir a palavra e o samaritano idem não podia dirigir a palavra a um judeu.
Eram dois povos que se odiavam. E Jesus fala que esse samaritano passou perto do homem que estava à beira do caminho, parou, cuidou daquele homem, limpou as feridas dele com o que ele tinha na mão. Ele tinha azeite e tinha vinho. E ele limpou as feridas desse homem com azeite e vinho. Colocou o que ele tinha para fazer ataduras. Colocou esse homem em cima do seu animal, seu transporte. Levou ele até a estalagem mais próxima. Estalagem é isso, né? Tá certo? Hospedaria. A hospedaria mais próxima. E disse assim, ó, cuide e dê tudo que esse homem precisar. Quando eu voltar, eu acerto tudo o que tiver ainda por pagar. E cuidou daquele homem. E aí Jesus termina essa história e se volta para aquele judeu que o questionava e disse: qual destes três você acha que foi o próximo? Lembra-se da pergunta do homem? Quem é o próximo? E mais uma vez, uma resposta Jesus style. Qual desses três você acha que é o próximo? O judeu deve estar pensando, esse cara está de brincadeira comigo, né? Você não vai responder nenhuma direto. Todas vai ser que pergunta. Tudo bem. Qual destes três você acha que foi o próximo? Se Jesus estivesse fazendo essa pergunta para você, já entregaram o jogo ali, né? Fica só no próximo reticências ali. Se Jesus estivesse fazendo essa pergunta para você, em quem você pensaria que é o próximo? Um judeu à beira do caminho, ferido, um samaritano cuidando desse judeu. Se você fosse um judeu que viveu a vida inteira baseando suas relações em preconceitos, você viveu aprendendo a odiar os povos diferentes, os samaritanos, os publicanos. Você cresceu aprendendo a odiar esse tipo de gente. E aí você tem uma história onde tem um judeu ferido no chão, um samaritano cuidando desse ferido. E Jesus pergunta para você, qual destes três você acha que foi o próximo? Se você não conhecesse essa história, você tenderia, se você for sincero, você vai concordar comigo, você tenderia a pensar que o próximo é o homem ferido. E que você tem que fazer pelo homem ferido o que o samaritano fez por ele. Você está certo. Mas Jesus foi além disso, um pouco mais além disso. Jesus perguntou, qual destes você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ou seja, Jesus não deixa nenhuma outra opção para o cara. É uma questão de única escolha, e não de múltipla escolha. Ele só pode responder de uma maneira, e ele ficou encurralado. E ele teve que responder. Mas veja a resposta dele. Ele não responde o samaritano. Às vezes a gente não presta atenção em detalhes. Porque o orgulho dele era tão grande no coração que ele não responde o samaritano. Ele responde àquele que teve misericórdia dele. Eu tenho que admitir, o próximo do homem que ficou ferido é aquele que cuidou dele. E Jesus encerra o assunto dizendo assim, vá e faça o mesmo. Jesus fez com que o judeu olhasse para o homem que ele mais odiava, um samaritano. Olhasse para ele e o tivesse como um exemplo, e mais do que isso, o tivesse como o seu próximo. Não somente para fazer o que ele fazia, ou para fazer o que ele fez com o homem ferido, mas para fazer com ele o que ele fez com o homem ferido. Não somente para imitar o samaritano, mas para fazer pelo samaritano o que o samaritano fez pelo homem à beira do caminho. Jesus brinca com todos os valores daquela sociedade baseada em preconceito e estigma. Ele mistura tudo isso, bagunça a cabeça daquele homem para dizer uma coisa muito simples que hoje eu digo para você. Quem são as pessoas que não estão aqui dentro? Como nós as chamamos? Olhe para o lado aí.
Veja quem está perto de você. Veja quem está atrás de você, veja quem está na sua frente. Sabe como nós enxergamos qualquer pessoa, esteja ela sentada do seu lado, ou esteja ela lá fora, em um lugar completamente diferente deste aqui, vivendo uma vida completamente diferente da que Deus quer que ela viva. Sabe como nós olhamos essas pessoas? Sabe do que nós a chamamos? Próximo. É simples assim. Jesus não nos ensinou a chamá-las de incrédulos, de mundanos, de ímpios, de sujos, de perdidos. Jesus nos ensinou a olhar para essas pessoas e chamá-las de próximo. E fazer por elas o que nós gostaríamos que qualquer pessoa fizesse por nós. Porque se você estiver à beira do caminho, você vai querer a ajuda de quem for. Não importa se ele é da igreja, se ele não é da igreja, se ele crê no que você crê, se ele não crê, se ele se veste do jeito que te agrada. Não importa. Se você estiver ferido à beira do caminho, você vai querer ser ajudado por qualquer pessoa. E Jesus está dizendo, se é isso que você quer, então você tem que estar disposto também a olhar para qualquer pessoa como seu próximo. E é assim que nós olhamos as pessoas de fora. É assim que nós queremos nos relacionar com as pessoas que não são daqui. Não como se nós estivéssemos numa posição melhor do que elas, mas simplesmente como aquelas que vão ser tratadas como nós gostaríamos de ser tratados. Que vão ser consideradas como nós gostaríamos de ser considerados. Nós queremos você aqui com a gente, se você não é daqui, não é porque nós somos melhores do que qualquer outro lugar. É simplesmente porque aqui eu sou abençoado. Aqui eu descubro a melhor vida que eu posso viver. E sabe o que eu quero? Eu quero que todas as pessoas que entram aqui tenham a mesma experiência que eu tenho. De encontrar aqui a melhor vida para se viver. Não simplesmente uma vida boa, mas a melhor vida que eu posso viver. É isso que eu desejo. E é assim que eu quero convidar você que é daqui a olhar para os que não são daqui. Pense, se você estivesse chegando aqui hoje, como você gostaria de ser recebido? Então receba as pessoas assim. Cuide das pessoas desse jeito. É bom quando você recebe um sorriso? É bom quando você recebe um aperto de mão? É bom quando alguém completamente desconhecido dedica tempo a você para te conhecer, saber quem você é, de onde você veio, quais são as coisas importantes para você, para dizer para você quem ela é, de onde ela veio, quais são as coisas importantes. E vocês então começarem assim um relacionamento de amizade. Não é bom isso? Então por que não fazer com os outros o que nós gostamos que façam conosco? É simples, gente. Eu não vim aqui colocar você diante de uma incrível descoberta. Eu vim aqui colocar você diante da simplicidade que às vezes nós não percebemos. E mais, nós não vivemos. E o desafio de Jesus é, levanta dessa cadeira e faça o mesmo que você gostaria que fizessem com você. E eu quero orar por isso. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus desafios para nós que são simples, mas profundos. Nos ensina a olhar para o outro, não com um preconceito, estigma, que nos atrapalha de ver realmente como o Senhor quer que nós o vejamos. Mas coloca em nosso coração o entendimento do que significa amar ao próximo como a nós mesmos. Quem é este próximo? O próximo é qualquer pessoa. O próximo é desde a pessoa mais diferente até a mais parecida comigo. O próximo é qualquer um que eu gostaria que me tratasse bem. O próximo é qualquer um que eu gostaria que cuidasse de mim. O próximo é qualquer um que eu gostaria
que cuidasse das minhas feridas quando eu estivesse ferido, precisando de ajuda. Se eu, ferido, aceito qualquer ajuda, por que não ajudar a qualquer um que esteja ferido? Coloca este amor em nós, coloca essa disposição em nós, de pararmos de olhar ao nosso redor, tentando categorizar pessoas, tentando criar segmentos, tentando criar aparências que nos separem. Tira isso tudo da nossa frente, Deus, e nos faz enxergar qualquer pessoa como próximo. Como uma pessoa que será tratada como nós gostaríamos de ser tratados. Eu te peço isso, Deus. Peço que o Senhor transforme mesmo este grupo, esta comunidade, numa comunidade que olha qualquer pessoa como próximo. Que a nossa missão seja apresentar o Senhor como o Senhor é, para pessoas como elas são. Para que elas vivam não somente uma boa vida, não qualquer vida, mas a melhor vida para ser vivida, a vida contigo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.